É sempre um prazer estar com todas vocês, com todos, porque tem o Rodrigo e no português correto basta ter um homem, o plural vai para o masculino. Então, estamos todos aqui com muita alegria e nós começamos conceitualmente, fizemos umas 4, se eu não me engano, ou 5 lives específicas sobre a fundamentação filosófica, o que é estética, a importância para o ser humano, o que é sublime, o que é inevitável e que é a busca incessante. Depois começamos pela descoberta da paisagem. Eu não estou fazendo história da arte, então eu fiz um corte no ponto em que quisemos. E daí para chegar até o programa, a ideia é a paisagem no Brasil, os grandes pintores brasileiros. E chegamos ao impressionismo, fizemos os antecedentes. Na semana passada fizemos um dos mais queridos no mundo inteiro, que é o Claude Monet. No entanto, hoje, a crítica é quase que unânime em dizer que esse é o mais popular, Renoir. O nome completo é Pierre Auguste. Interessante que eu tenho um amigo aqui, Pedro Augusto, aqui é a tradução desse nome. Então, Pierre Auguste Renoir é o pintor que nós vamos focar. É contemporâneo a todos do grupo, amigo, eles se conheciam, trabalhavam juntos, e ele nasceu numa cidade encantadora, pequena, na margem de um rio que tem uma areia especial, esbranquiçada e muito árido, que é Limoges. A porcelana de Limoges é famosíssima. E ele nasceu em 1841, vejam que é igual a Monet por um ano, e teve uma boa vida, morreu numa propriedade imensa que ele comprou antes da Primeira Guerra, na beira-mar. Nós vamos mostrar uma tela que se chama Cagnes-sur-Mer. Morreu exatamente quando acabou a guerra, em 1919. Há muita controvérsia, muita polêmica sobre a pessoa de Renoir, então eu não vou entrar nesse mérito. O que interessa é a beleza, a estética, o que ele deixou, a obra eterna. Ele foi um pintor que começou ainda no século XIX, que logo muito jovem já estava pintando, e foi até o início, como eu falei, 1919, que é também chamada a época que finda um glamour, uma vida própria na França. É interessante que era de uma família muito modesta, em Limoges. O pai era alfaiate, não tinha clientela, então ele foi para Paris, quando o Renoir tinha 4 anos. Mas ainda não é o momento da influência, vejam bem, porque com 7 ele volta para Limoges, porque não deu certo o pai. E ele começa, nessa idade, a trabalhar, que era assim, todas as crianças faziam, nem que fosse uma florzinha, um rabisco, eram empregadas naqueles grandes centros de porcelana, há muitas oficinas lá, e o chefe notou que ele era muito bom, e matriculou, porque ele não podia pagar, em um curso. Ora, ele trabalhava 12 horas por dia. Vejam bem, porque isso ainda é antes dos direitos trabalhistas. E de noite ia às aulas. Com 17 anos, ele deixou a porcelana e descobriu que pintar tecidos e pintar leques, que as damas usavam, rendia muito mais. Então é uma curiosidade. Ele pintou muitos leques. Eu nunca vi algum, mas hoje devem ser, assim, uma raridade, né? Ele foi muito fecundo. E também, como nós já falamos, porque quando eu falei em Monet, eu falei em Renoir, ele foi um dos líderes do impressionismo. Lembram? Começar com pinceladas soltas, com cores vibrantes, com esfumaçados, com telas alegres, saindo do estúdio, aproveitando muito o sol e também, às vezes, a neve, o cinzento do dia. Eles queriam captar o instante. Então, eles queriam mostrar uma juventude na pintura. Isso eu ainda não tinha falado, mas é típico em Renoir. Ele era muito deslumbrado com a vida. E todos eram mais otimistas, mais alegres. E então ele não queria
coisa arcaica, histórica, mumificada, como ele dizia. Então, é o amor à vida. E com 21 anos ele presta exame e é aprovado, começa a Escola de Belas Artes de Paris. Vejam bem que outros nem queriam, mas ele queria também aprender a técnica tradicional. Aí, ao mesmo tempo, ele se matriculou naquele célebre ateliê, lembram? Gleyre, onde Pissarro, Sisley, Monet estavam, e lá ele conheceu um pintor, que eu não selecionei, mas poderia ter sido, que muito o influenciou, foi Courbet. Courbet nasceu em 1818, portanto era 23 anos mais velho que ele. E ele aprendeu as técnicas de Courbet, e todos esses fizeram amizade com um fotógrafo. A fotografia estava surgindo, mas não é uma competição. O fotógrafo era muito famoso, ganhava muito dinheiro, todo mundo queria uma foto, e cedeu o ateliê para uma exposição. Então, Bruna, por favor, mostra aí. 70. Veja bem, ele começou a pintar muito cedo, mas as telas famosas só são assim com 29, 30, né, quando ele aprendeu mesmo a técnica. Veja essa estrada com a luz no céu, as sombras, e é uma coisa interessante, porque há um pouco de azul, um pouco de amarelo, mas não há vermelho, que era uma das cores que eles gostavam. Lembram? As 3 cores primárias. E a curiosidade nessa tela é que ele consegue dar a luz sem usar o vermelho, o laranja, o roxo, uma fonte aí no amarelo e no céu. Os tons de azul claro com as nuvens e contra o maciço do verde escuro é que dá essa propriedade a essa tela. É muito interessante ver as manchas das sombras e foi um fracasso. O público zombou muito dessa tela e das outras, que dizia que isso não era pintura, ninguém gostou, ninguém comprou nada. Nesse mesmo ano, estoura a guerra, lembram de história? A Guerra Franco-Prussiana, que eu até já falei, que a região da Lausanne, da La Lorraine, era a hora da Alemanha, a hora da França, e Renoir é alistado. E a França perdeu, foi devastada. Mas aí eles reiniciaram 2 anos depois, quer dizer, a guerra acaba em 1871, e em 1872, eles fazem aquela famosa exposição que eu mostrei quinta-feira passada, o quadro do Monet, Impressão ao Nascer do Sol, que deu o nome de impressionismo. Então isso é bom gravar, 1872, quer dizer, depois da guerra. E ele ficou muito ligado com essa perspectiva da impressão que o olho humano tem e não do real. E aí eu selecionei 3 telas do mesmo ano de 1873, que eu considero que elas têm assim, a marca mais forte. Por favor, você mostra o passeio de barco em Argenteuil. Esse passeio de barco em Argenteuil era da rotina da vida deles. É bem perto de Paris, e eles iam morar lá porque era mais barato. Então vejam a água, sempre a questão da água, captando a luz e devolvendo a luz ao observador. Um barquinho lá no fundo, com uma forma difusa, não é isso? E também uma pessoa, as duas no barco, mas aí já tem o vermelho do barco, mas ele mantém o azul. É muito interessante aí ver a água, é a experiência com o translúcido, captar essa luz na água para mostrar um movimento. As sombras das 2 pessoas no barco, fazem essas manchinhas amarelas, tudo mancha. E o outro, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta ou comentário, ou se eu estou passando rápido demais. Isso aí, qualquer pessoa, por favor, se manifeste. Luzia porque... que disse aí que os detalhes da tela são lindíssimos, concordo. Tem que observar, passar horas olhando, porque aos poucos se descobre alguma manchinha que era alguma coisa. Não é, na verdade, uma facilidade de captação, mas é uma interiorização.
como eu falei, numa das primeiras vezes que nos encontramos, é preciso entrar na tela, é preciso ver como ele estava vendo. Então, esse passeio de barco, sintam como se estivessem passeando. Eu ia passeando pela margem, e aí depois dão um olhar e captam essa cena, esse instante. A ideia é flagrar o que o olho humano consegue no momento, o que é bem diferente de uma máquina fotográfica. Então, eu queria deixar claro que não há competição. Eu já li umas bobagens sobre isso, e que a pintura teria se acabado, absolutamente, com o advento da máquina fotográfica. Agora, hoje, com o celular que se faz foto o tempo todo, mas a pintura continua tendo seu lugar. Então, a outra tela é curiosa. Vocês vejam no lado direito, é o amigo Monet. Ele pintou a mulher de Monet lendo, pintou filhos de Monet. Eles tinham uma ligação forte, a idade, o objetivo, a fundação do impressionismo. Então, nós não sabemos como ele está pintando. Vemos do lado esquerdo flores vermelhas, amarelas, azuis, ao fundo as casas, banhadas de luz. Vejam como aquela casa azul está quase resplandecente. E provavelmente o que ele está pintando tem nada a ver com o que nós estamos vendo, porque aí já é a pintura do Renoir. Quer dizer, como o Renoir via esse jardim e como Claude Monet viu esse mesmo jardim nesse mesmo instante. Mas traz aí um afeto que eu gostei de selecionar essa tela. Vejo os amarelos atrás da cabeça do Monet, mais para trás também. Isso dá sempre aquele brilho e claridade necessários para o ideário do impressionismo. Agora, vejam bem a terceira, que é o Lago com Patos. Vocês procuraram os patos. Porque tem a água, tem essas manchas vermelhas e os patos. O mais importante não são os patos. Novamente, a questão da água, dessa totalidade envolvente. Porque se fizesse assim os patos, aí teríamos um desenho com linhas puras, nítidas, mas o que importa aí na realidade são as famosas e criticadas manchas, que eram objeto de zombaria. Então, essas três telas, que são de 1873, marcam fortemente o estabelecimento do impressionismo, porque essas cores vermelhas nos galhos das árvores, isso dá uma solenidade em contraste com a leveza da água. É muito curioso isso, porque esse quadro tem duplo aspecto. Se fosse só a parte do vermelho para cima, seria um quadro. Se fosse a parte de baixo da água, seria outra tela. E ele conseguiu essa junção. Ao contrário dos outros, ele teve muita fama, a glória ainda em vida. Alguns autores, dentro da grande pesquisa que eu fiz, diziam que ele encarnava a própria Paris. Paris dos bailes na rua, dos cafés, dos teatros. Ele, aliás, também faz telas de cenas dessas, de pessoas dançando na rua. E ele transforma os sentimentos em luz. E os sentimentos eram todos de otimismo. Lembrem bem que isso é a virada do século, a expectativa tecnológica da ciência, e não tinha ainda a sombra da Primeira Guerra. Então ele captou o instante e nada é falso. Ele se coloca inteiramente, porque ele era uma pessoa despreocupada e muito amigo, sabe, dos outros. Então é interessante ver a alma do autor. Algumas pessoas dizem que não. Uma vez nós tivemos uma conversa, lembra, Bruna, na aula de estética com um colega, um dos alunos, que disse que a vida não interessa. Bem, cada um pensa de uma maneira e é livre para isso. Ele começa a pintar mulheres de uma forma não idílica nem na fantasia, depois que ele vai à Itália. Ele conhece aquelas mulheres adiposas, volumosas de Rafael. Então ele quer pintar a carne de tal modo que seja carne mesmo. E ele se dedica
muito a pintar mulheres nuas. E essa é uma das facetas. Ele pinta muitos retratos de rosto para vender, pinta essas mulheres para tentar cada vez mais conseguir reproduzir a carne e também as paisagens. São 3 linhas. Ele se torna um dos mais populares, aquilo que eu falei logo no início. Ele foi o de maior fama. Ele ganhou muito dinheiro. Ele pintou mulheres vestidas e nuas, na sociedade, em casas e danças. Ele busca formas nítidas, contornos, e começa a abandonar a fusão das cores. Vejam como ele era esperto. As mulheres ele coloca bem nítidas e distancia-se do impressionismo. Às vezes as pessoas não sabem isso e marcam com um rótulo. Mas um pintor que viveu de 1841 a 1919 desbrava caminhos diferentes. Então, ele se distanciou do impressionismo. Em 1904, vejam bem, aquela época de euforia, fazem uma grande exposição com a retrospectiva de sua obra. E é um sucesso total. De público, de crítica, ele vende muito. Agora aí começa o sofrimento. Porque no ano seguinte, em 1905, ele já sofre as dores do reumatismo. Em 1908 já não consegue andar direito. E em 1912, até morrer, ele passou 7 anos, até 1919, na cadeira de rodas, tendo que ser carregado, tendo que alguém fazer tudo para ele, e amarravam com faixas o pincel na mão. E ele pintou ainda muito, principalmente ele pintou muitas mulheres nuas nessa fase. Então vem a Primeira Guerra, ele está em plena fase de doença grave, que é de, mais ou menos de 1905 que começa, mas se agrava em 1908 e entra num estado sério em 1912. E aí ele pinta essa tela que é onde ele morava. Por favor, Bruna, mostra a 7, Caim-sur-Mer. Eu pulei essa. Desculpem, essa é a que é rejeitada, vai para o salão, é a mulher que passa na rua e é com um vestido com tons de azul, ele consegue dar as pregas, os volumes, as dobras, os movimentos e a pontinha do pé que aparece. Eu não sei se a Bruna consegue mostrar, foi alvo de ridicularização. Um crítico escreveu que era como se estivesse saindo um rato preto debaixo do vestido. E outros disseram que o vestido era como se fosse uma massa. E, na verdade, ele pinta tudo em azul. Vejam que o fundo é azul, mas o rosto é que é muito interessante. Se você der para focar bem o rosto, porque essa mulher era uma atriz e ele pinta como se fosse uma jovenzinha. Ele quer pintar um ar de candura, um ar de inocência, que não é mais o caso, ela já era uma mulher, e ele consegue essa mistura. Se vocês olharem bem para esse rosto, vocês vão notar que é a idade indefinida. Pela luz que ele coloca nas bochechas, pelo tipo de sorriso, concentrem-se no rosto. Também, claro, que o estudo da roupa é importante, o laço no pescoço, o chapéu, que é coqueteria, é colocado assim meio de lado. Ele faz toda uma encenação, porque ela era uma atriz. Então, esse quadro foi rejeitado. Imagina hoje quem não queria esse quadro. Essa tela belíssima foi considerada muito artificial, porque não representava tal como ela era. As pessoas estavam presas ainda ao academicismo, a uma reprodução com fidelidade. E é impossível para o impressionista pensar nisso, mesmo ele já estando terminando, se distanciando do impressionismo, porque essa La Parisienne, que foi fracasso total, é de 1874, ele ainda estava no impressionismo, tanto assim que pode-se dizer que o rosto
é de impressionismo. O volume, a roupa, não é um quadro. Se vocês compararem com uma tela de algum pintor que não seja impressionista, vocês vão notar que há uma linha de desenho predominante fazendo contorno. E aí, as mãos dela não são nítidas. E descendo a vista das mãos até o chão, o vestido embaixo se mistura com o fundo da tela. Só muda o tom do azul. Mas não tem uma linha propriamente expressa que diga aqui é o vestido, aqui é a mulher, depois é o fundo. E esse fundo é uma grande mancha. Vejam que ele não colocou paisagem, não colocou uma coluna, uma murada, um jardim. Ele fez realmente a luz em volta dela. Não sei se vocês notaram isso, porque ela está primeiro com o azul bem clarinho, saindo dela. Depois que o azul vai tomando outros tons, e no chão também. O rosto é que é o destaque. E, claro, tudo isso que eu expliquei, que é o vestido, mas é de uma ousadia, para 1874, muito grande, porque as telas são fiéis, não são a imaginação, não são a criatividade, a captação da impressão que ele tem. Então, isso foi em 1874 e foi bom a Bruna mostrar, porque eu quero entrar com uma que foi aceita no salão de 1879, que aí vocês vão ver o que é realmente o impressionismo, que dá uma abertura para a futura linha do abstracionismo. Porque ele chamou essa tela de pôr do sol no mar. Então, supostamente, isso que está embaixo em tons rosados é o mar. Mas já está com o tom alaranjado, que é o reflexo do pôr do sol. E em cima, sempre no corte horizontal, a parte superior é que tem o fogo do pôr do sol. Alguém podia dizer que era incêndio, mas ele chamou de pôr do sol. E esse quadro foi aceito no salão de 1879, vejam bem, 5 anos depois da Parisienne. Mas já havia um crescente. Eram tantos impressionistas e pintavam profusamente que eles estavam se impondo, estavam fazendo mudar a cultura, mudar o gosto. É muito interessante, porque a ideia da rigidez do desenho começava a perder lugar. Então, é uma transformação por uma captação personalizada e isso começou a ser do agrado. Então, acho que essa tela que vocês estão vendo é marcante, porque, na verdade, ela não é figurativa, ela não é abstracionista. Ela é típica do impressionismo. São manchas de pinceladas frouxas que dão o volume, dão a percepção de que há um oceano, tanto assim que depois do reflexo ainda tem um azul lá atrás. E depois é que o sol está explodindo, que era tudo que ele queria, que a vida explodisse em alegria. Ele tinha, assim, um prazer de viver, mesmo quando ele estava doente. Por isso que ele comprou essa propriedade, que fica à beira-mar, é cortada por um rio, e tem elevações, tem campinas, muitas flores, pomares, é um lugar muito bonito. Então, essa captação desse instante é de grande interesse quando se estuda o Renoir. Por isso que eu não trouxe os retratos, porque quase todo mundo já viu os retratos, já conhece aquelas mulheres ou homens, ele pintou também muitos amigos, mas aí eu queria veicular mais essa criação de um estilo de pintura. Então, Bruna, vamos continuar e podemos pensar assim, que é interessante mostrar agora a propriedade. Essa tela tem coisa demais, vamos dizer, porque tem uma árvore muito próxima ao observador, que ganha colorido
conforme a luz está vindo. E lá no fundo tem algumas edificações, mas vejam que é romantizada, é a natureza tal como ele a amava. Ele se sentia muito bem nesse lugar e é prazeroso estar ali, colocarem a cadeira de rodas ao ar livre e ele admirar. Também nesse lugar ele pintou uma série de mulheres nuas também, vários modelos que ele contratava, e é interessante ver que o céu lá atrás não interfere, não faz uma agressão, embora seja um azul potente, porque as manchas do centro da tela e também essas meio laranjadas, assim, ganham mais força. Então, essa tela, ela me parece muito rica, cheia de coisas. É diferente totalmente daquela placidez da água e do sol, mas ela tem aí algo de vida, porque o mar está lá atrás, se junta com o céu, tem essas edificações numa pequena colina, e é tanta coisa para se observar, para se passear nessa tela, subir nessa árvore e ficar olhando, pendurada, vendo como é que é. Eu acho que é muito interessante. Do fim da sua vida, foi pintado em 1915, e ele já não mais fazia tantas, assim como essa, de impressionismo. Ele já estava se distanciando, procurando a forma e o desenho. Lembram que eu falei que ele se distanciou? Então, essa é um ícone de como ele amava ainda aquele estilo que ele começou. Então, ainda, eu queria mostrar as duas telas que eu selecionei que estão no MASP. Se alguém for a São Paulo, está aberto. Procurei ver. No MASP, há 14 telas de Renoir. É um bom número. 14 telas. Essa é do filho, o terceiro filho dele, que se chamou Claude. É uma tela de 1908, desse menino. Está bastante estragada. E lá no MASP eles estão preocupados para não danificar com um restauro, porque a tinta é muito leve, é muito esfumaçado, as nuances, quando passa do azul para o verde do fundo, a roupa do menino tem tons de azul, brilhos na manga e na gola, e então ele está cheio de rachaduras. É uma coisa um pouco difícil de pensar como vai ser. Veja o brilho do cabelo, que não é nítido. Há muitas telas em que se pinta um brilho de cabelo, mas aí não é. Aí é apenas uma pincelada a mais. O rosto também, essa pintura é muito bonita, porque é terna. Terna, a ternura que ele tinha pelo filho, e transmite isso, esse afeto. Vejam bem, ele botou um pouquinho de laranjado opaco do lado esquerdo, o verde, quer dizer, não usou as cores brilhantes, mas também isso já foi em 1908, mas ainda é com um estilo de algo que não é muito nítido, mesmo nas mãos e tudo. Esse é o menino. E o quadro que é bastante conhecido, que é o seguinte, que é das meninas. Esse quadro se chama Rosa e Azul, tem muitas reproduções, tem gente até que fazia vestido de crianças a partir dessa pintura. Era um banqueiro muito rico, da cidade d'Anvers, e encomendou, são as duas filhas. Esse quadro é um pouquinho anterior, porque ele é de 1881, e é muito bom que esteja aqui a nossa mão, ao alcance da nossa mão, do nosso olho, podemos vê-lo, e tem uma candura também nesse rosto das meninas, vejam bem, como se elas não estivessem olhando para o pintor, mas olhando para nós. Ele faz uma maneira que não há, assim, uma força de olhar.
embora sejam rostos. E o vestido, como sempre, é esfumaçado, os ombros misturam com o cenário e os cabelos. Essa tela é muito doce, porque ela é grande, ela tem mais de 1 metro por 90, mas é interessante ver como traz uma tranquilidade. São chamadas Irmãs Caã, da Anvers. Anvers é a cidade, mas na realidade todo mundo chama rosa e azul, porque tem a faixa da cintura no tafetá rosa e na outra azul. Esse quadro é muito mimoso, é uma coisa assim muito diferente do que ele estava pintando. Foi uma encomenda, né? Deve ter ganho muito dinheiro com esse quadro, porque são as filhas de um banqueiro. Então, esse quadro que está no MASP junto com mais outros. São um total de 14. E é curioso isso, como ele passa de um estilo ao outro. Só para relembrar, 3, porque ele faz os retratos, faz o impressionismo de paisagens e faz as mulheres nuas. Ele se dedicou muito a tentar, que ele queria que na tela se tivesse a impressão real da carne viva. E não a pintura como de Ingres, que é um pintor francês que não é impressionista e que se caracterizou pela pintura das peles. Mas a pele nele é um pouco artificial, é um pouco sedosa demais, rígida. E em Renoir, não. Os tons e as camadas pinceladas sobrepostas querem dar vida. Então, nesse sentido, é que eu fiz essa seleção. Claro que o belo é sempre uma seleção pessoal, então me desculpem se não era o que vocês esperavam. Eu fico muito sem jeito quando preparo, porque sai tudo apenas de um pensamento meu, é uma ótica estreita, mas eu não tenho como fazer outro. Eu me lembro de um livro do Howard Gardner sobre o belo, o bom e o verdadeiro, em que ele diz isso. Os exemplos que eu selecionei para ser os que vocês não gostam, não selecionariam, mas eu tenho que selecionar alguns para explicar, e esses são os que me tocam. Então, por isso que eu trouxe esses. Eu queria que alguém perguntasse alguma coisa, Bruna. E eu falei já que ele morreu em 1919, é um fim de uma época, a guerra tinha acabado, a França estava devastada de novo, depois da França, essa é a Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18, e a obra é eterna. Quer dizer, Renoir é eterno. Sim. Emocionei. Eu mesma fiquei emocionada de falar. Maravilhoso, professora. Amei as imagens. Assim, algumas pessoas comentaram apenas da beleza, não tem nenhuma pergunta aqui, mas temos tempo se alguém quiser fazer alguma pergunta. E eu fiquei observando, especialmente essa do pôr do sol, que a senhora falou que é um marco do impressionismo. E eu confesso que de primeiro eu não consegui identificar o que era. Olhei, são manchas, o que é. Mas aí, só de falar o título da tela, logo eu enxerguei o mar e o pôr do sol explodindo, né? Então, é muito interessante, e eu confesso que eu nunca havia feito esse exercício, quando a gente olha a tela de perto e vê as manchinhas, e de repente a gente olha de longe e vê um todo. É quase que uma gestalt, não sei. Aí abre o olhar e a gente consegue ver. Eu não sei se tem alguma relação com isso, se a senhora poderia falar sobre essa questão da... Porque é essa impressão mesmo, né, que desde a passar. Eu estou entendendo melhor agora o que é isso. Isso tem alguma relação com essa questão da própria Gestalt? Ou é longe disso? Foi só uma sensação que eu tive? Uma impressão que eu tive? Não, isso é anterior à Gestalt. A Gestalt surge como informação, já vinha pesquisa, mas surge em 1911 no Congresso em Berlim, quando são apresentados os trabalhos de Kafka, de Keller, Wertheimer. E a ideia da Gestalt é da totalidade, e você teve uma boa analogia, porque essas telas precisam ser vistas na totalidade. E eu falei na do Monet que eu vi uma exposição didática em Cleveland, na década de 80, em que era um salão enorme, só com uma tela dos nenúfares.
uma das telas, lembram que ele fez muitas? Sim. E havia várias pequenas fotos de detalhes ampliados. Aí você ia lá, pegava, tinha que se afastar muito, isso que você falou é pertinente. Você não pode ver uma tela com a proximidade, você se afasta para ver a totalidade. Mas depois você se aproxima para apreciar o detalhe. Eu considero isso também bom, sabe? Agora, você fez uma aproximação muito inteligente, como sempre, porque em 1911 surge a Gestalt. Quem sabe, por hipótese, se alguém da Gestalt também tinha visto alguma pintura dessas? Há probabilidade. O que interessa é que nós hoje temos essa possibilidade de juntar informações científicas, artísticas, políticas, econômicas, sociais. Você veja a questão da guerra. Uma crítica que fazem a Renoir é que ele foi à guerra da Prússia, mas durante a guerra, da Grande Guerra de 14, ele se abstraiu completamente. Ele não fez nenhuma manifestação e ele já era um homem famoso. Então, se ele dissesse alguma coisa, haveria uma repercussão na imprensa, uma repercussão social, política. Mas ele estava recolhido, lembrem bem, muito doente. Quando a guerra começa em 1914, ele já está muito doente. A doença começa em 1905, ele já sofreu de muitas dores. Em 1908 é que ele estava quase não andando, era com uma espécie de andador feito para isso. E em 1912 foi para a cadeira de rodas. Então, quando a guerra começou, ele só queria mais era apreciar as mulheres, a vida, as flores, as pessoas que iam lá. Ele recebia muita gente. A casa dele era uma festa. Como Monet também. Quer dizer, havia sempre grupos de conversas, sabe? De refeições, de lanches, piqueniques. Eles adoravam esses piqueniques na beira do riacho, que passava lá. Ele fez muitas pinturas das mulheres se banhando, ou nuas ou vestidas, passando pelo riacho. Sabe? É muito interessante como ele curtia, vamos dizer assim, uma palavra que não é muito acadêmica, mas não se pode escrever, né, Bruna? Mas sim, dá para falar. Ele apreciava, ele fruía. Na verdade, a palavra é fruir. Então, ele fruía muito, ele estava sempre bem, apesar das dores horríveis. Olha que coisa interessante. Ele não queria parar de pintar, pedia que amarrassem o pincel. Aquilo deve ter sido um esforço muito grande, porque desamarra, tira, troca de pincel, lava o pincel, e com as dores, os pés também eram todos empachados. Então, é uma informação que pode parecer boba ou irrelevante, mas que, a meu ver, dá um contexto. Por que que ele não se interessou pela guerra? Ainda é bom que ele tenha continuado a se interessar pela pintura. Ele não caiu numa depressão. Sim, que bom, né? Não, que coisa. Com todo esse sofrimento, ele pintou até morrer. Isso é uma coisa muito forte. Porque vocês vejam, eu estou dizendo as datas, porque data é uma coisa muito importante, é o que amarra a nossa ideia. Se ele, em 1912, já estava de cadeira de rodas e com a mão sem segurar o pincel, e ele pintou essa paisagem magnífica em 1915. Quer dizer, 3 anos depois do ápice da doença. Então, isso é muito característico da natureza, da tendência, da personalidade de Renoir, que sempre foi uma pessoa extremamente alegre, que gostava dessas festas, gostava de passear, entende? Sim. E um exemplo, é um grande exemplo ouvir sobre a história, né? A superação, apesar da dificuldade, a paixão. Hoje se fala a paixão pela pintura. Que a paixão pela pintura. Isso é interessante. A paixão dele era a vida dele. E por isso que ele deixou um número enorme de telas, que são valiosíssimas, e apesar do número, porque às vezes as pessoas dizem, uma tela vale pouco porque é questão de demanda, oferta e procura. Não é o caso aí, nem do Monet. Há muitas telas, mas elas são valiosas em si mesmas. Isso é muito interessante, né? Sim. Então,
temos sempre que nos lembrar de Renoir, de Monet, dessas pessoas que deram alegria, deixaram um tom muito forte, muito luminoso na Terra, né? Deixaram para os outros. É sempre uma questão que eu misturo com a questão da ética, porque na medida em que se deixa para o bem comum, se participou, se partilhou, né? Não se fechou no seu próprio mundo. Quando ele pintava, abria para os outros o seu talento. Sim. E eu não comentei, porque é tanta coisa, mas ele, quando era jovem, ao contrário de outros, ele achava que não tinha talento. Imagina, com 21 anos foi aprovado no exame, ele sempre dizia que ele tinha sorte. Bem, é uma sorte dessa que não tem mais na realidade. Então, é uma coisa que ele tinha. Não era humildade. Ele não era humildade, ele tinha muita consciência e cada vez mais ele era senhor de si, sabia, tinha o domínio da sua arte e era reconhecido. No entanto, o fato é que ele sempre achava que eu dei sorte. Algo interessante também, a gente já está no finalzinho, mas algo que a senhora falou, e eu concordo, que dá vontade de estar nos lugares que ele pintou. Atrai, sim. Nos atrai. Assim, algumas telas eu fiquei assim, nossa, eu gostaria de estar ali, nesse local. Então você vai lá um dia passear na beira da piscina, vai no Verni, a casa de Monet está aberta ao público. Hoje ele é um museu aberto. Então é bom, sim, sem dúvida, ver os lugares que os olhos deles viram e passaram para as telas, né? Então eu fico muito feliz e realmente agradeço a vocês, porque sem vocês não haveria esse encontro. Uma vez eu publiquei um artigo, o Educando e o Educador, que não é o caso aqui, mas não há educador se não há educando. Não há professor se não há aluno. Então o essencial, aliás, Tomás de Aquino já dizia isso, é o sujeito que está na posição naquele momento de educando. É o sujeito central. O outro é secundário. Então, eu agradeço a todos que desejaram feliz dia das pessoas, também desejo, a maioria aqui também é professora, e mesmo quem não é especificamente, todos nós somos educadores, estamos na sociedade, olhando uma criança que faz alguma coisa errada e tendo que consertar, mostrando um caminho certo para outro. Essa forma de trazer para o certo e o errado é educar, é ser professor. Então, todos estão de parabéns.